Olá, minha gente, muito bom dia, que Deus abençoe a vida de todos. Amém. Estamos passando aqui para compartilhar com vocês uma palavra, está no livro de Salmos, Salmo de número 1, que diz assim: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. A primeira reflexão que a gente pode tirar daqui é: bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios. O mundo, ele, e principalmente com o surgimento da internet, das redes sociais, ele também trouxe muitos conselheiros, né? Cada vez que nós rolamos a tela do nosso telefone, do nosso aplicativo, alguém está nos falando alguma coisa, nos comunicando alguma coisa. Todas as vezes que você liga a televisão, ou vai no Facebook, no status do WhatsApp, sempre tem uma mensagem, sempre tem uma reflexão, e nem sempre são boas, nem sempre são produtivas. E a Bíblia nos convida e nos conclama a não nos assentarmos ou não ouvirmos o conselho dos ímpios, né? E ela diz assim: bem-aventurado. Bem-aventurado é feliz no original da sua palavra. Então, feliz é a pessoa que não acata o conselho dos ímpios, que não acata qualquer conselho. Muito importante isso. E como eu disse, muitas vozes estão sendo ouvidas nos dias de hoje, né? E muitos conselhos ímpios, imorais, conselhos que vão destruir sua família, destruir seu trabalho, destruir sua vida pessoal. Pessoas dão conselho estimulando os jovens a se envolver com drogas, a não ter responsabilidade com a sua vida sexual, com a sua vida moral, conselhos estimulando os maridos e as esposas a abandonar o seu lar de forma injusta ou viver uma vida de adultério. Então, a primeira reflexão é essa: que nós tenhamos cuidado, filtro, uma peneira, para que a gente não acate os conselhos dos ímpios, as pessoas imorais, sujas, que são cativas de Satanás, que nós devemos fugir dessas pessoas. A própria Bíblia diz que bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios e nem se detém no caminho dos pecadores. E se deter nos traz a ideia de parar, né, amor? Parar no caminho dessas pessoas. É muito importante. Nós não temos como viver uma vida isolados, né? A gente precisa ir para o trabalho, precisa ir ao mercado, e a gente sempre vai encontrar pecadores, né? Pessoas de caráter duvidoso. E o conselho da Bíblia é que a gente não se detenha. É mais um ambiente que a gente está todo dia, né? Mas, assim, por exemplo, às vezes uma escola, um trabalho, uma faculdade, a gente está todo dia, o tempo todo. E a gente encontra aquelas pessoas constantemente. Diferente se você entrar num ônibus, daqui a pouco você vai descer. Vai no mercado, daqui a pouco você vai sair. Mas aquele ambiente que te prende ali por alguma razão é onde você mais convive com esse tipo de pessoas, né? E tem pessoas, e crentes, que ela se detém no caminho dessas pessoas. Ela tem prazer de lidar com essas pessoas, de conviver com essas pessoas. E o conselho da Bíblia é que nós vamos ser felizes, né? Bem-aventurados se nós não nos determos no caminho dessas pessoas, de pessoas que têm esse comportamento, né? O próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 16, lá no finalzinho, ele diz que é para a gente notar aqueles irmãos que promovem dissensões, escândalos contra a doutrina do Senhor, e destes nos afastarmos. Então, por mais que seja duro ouvir isso, né? Existem pessoas que a gente precisa manter distância, porque elas são ímpias. Moralmente falando, elas são sujas, elas são, perdão da expressão, porcas. Tudo que você conversa com ela é imoralidade, coisas sujas, coisas que não tem nenhum tipo de proveito. Então a gente precisa ter cuidado para não se deter e não parar com essas pessoas. E elas às vezes são interessantes. Elas às vezes são interessantes. Exatamente. Elas às vezes têm uma boa conversa, um gingado diferente, uma interação, são engraçadinhas, né? São fofinhos, parecem os ursinhos carinhosos.
mas misturado com aquilo dali está a imoralidade delas. E a Bíblia nos diz para a gente se afastar dessas pessoas, Exatamente. manter distância dela, por mais interessante que ela seja. Ah, mas ela me dá carona. Ah, mas ela pagou o meu almoço. Ah, mas ela me ajudou nisso e naquilo. É importante separar as coisas. Com Né? certeza. É importante separar as coisas. O diabo ofereceu pão para Para Jesus no Jesus. deserto e ele nem pão ele tinha. Exatamente, ele só tinha pedras. Então, às vezes, Isso são aí, pedras. você é uma mulher inteligente. O diabo ele faz exatamente isso. Ele nos oferece Sabe que pão, ele nem tem. mas o que ele tem de verdade é pedras. Exatamente. Né? Então é importante a gente ter cuidado com isso. A Bíblia nos diz para nós não nos assentarmos nos caminhos dos escarnecedores. Né? É no mesmo verso. Olha quanta coisa a gente tem num verso, né? Sim. Você vê, ó, bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, nós já comentamos, nem se detém no caminho dos pecadores, né? Pessoas que não param no caminho dos pecadores, para dar ideia para eles, para poder congratular com eles, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Quantas pessoas escarnecedoras nós temos hoje aí? Zombam de Deus, zombam da família, zombam do casamento marido e mulher, macho e fêmea, zombam do trabalho, elas zombam de tudo. Né? E a Bíblia nos diz para a gente não se assentar na roda dos escarnecedores, pessoas que fazem piadinhas imorais, têm conversas sujas, porcas, sempre envolvidas com palavrão, sempre envolvidas com assuntos sexuais e secundários, e o conselho bíblico, a ordem bíblica é para a gente se afaste. Né? E se você é um tipo de pessoa que é crente, eu estou falando para você que é crente agora, e você sempre se sente atraído por essas pessoas, ímpios, pecadores, escarnecedores, você precisa se avaliar, pedir a Deus para que Deus te liberte. Sabe por quê? Porque o que é que atrai o ímã? É o metal, porque ele tem o mesmo componente. Então, se você ainda se sente atraído profundamente por essas pessoas, às vezes você não quer nenhum tipo de relacionamento com o crente, com a igreja, com os irmãos em Cristo, mas com o ímpio você quer esse relacionamento. Com o ímpio você sempre está atrás dele. É importante você se rever e se perguntar: eu nasci de novo de verdade? Eu sou salvo? Porque eu só me atraio por esse tipo de coisa, de pessoas, de conversa, de comportamento. Pessoas fofoqueiras, que falam mal da vida das pessoas, denigrem a imagem das pessoas. E você sempre está com esse tipo de gente. Reclamam de tudo. Reclamam de tudo. Se te chamar para oração, você não vai. Se te chamar para um estudo bíblico, você não vai. Se te chamar para poder participar de ajudar a fazer um almoço, estou cansado, não posso. Mas se tiver uma rodinha de fofoca, aí você está lá. Se tiver uma rodinha falando mal das pessoas, aí você está lá. Então é importante que você se reveja, se avalie, né? E fuja da roda dos escarnecedores. É o Salmo 1, verso 1. Tá? O verso 2, não vou dar tempo de comentar agora, que a gente precisa sair. Mas olha quantas coisas preciosas nós extraímos aqui no verso 1 do Salmo. E a gente se compromete em comentar mais depois, né, amor? Sim. É isso, gente. Que Deus nos abençoe. Amém. Seja com você, seja conosco. Que as mãos do Senhor nos ajude a fugir dessas pessoas, desses relacionamentos, e sair do meio desse tipo de gente e se manter distante. Em nome de Jesus, amém.